questão da fama, ela veio bem antes das Ronaldinhas. Isso. Como é que você era? Eu tinha 5 anos de idade. Tá. Morava aqui na Rua Augusta, praça ali, Roosevelt. Fiz o meu prezinho ali. E meu pai tinha uma boate na Rua Augusta. Meu pai começou como gerente de um prostíbulo. E eu morava em cima dessa boate e estudava depois da Praça Roosevelt. Eu vim para o Caetano de Campos. Então eu fiz parte do primário, antigo primário, Fundamental 1 hoje, ali. E eu já queria ser famosa. Não tem ninguém na minha família que seja artista. E por que, Vivi, você queria ser famosa? Porque eu via que dentro daquele mundo que eu vivia, de muitas limitações financeiras e muita humilhação, porque seu pai é dono de boate, a própria família... Meu pai era da noite, então a própria família já tem uma certa resistência, né? Sim. Os tios não querem que a filha do dono do boate brinque e viaje com as primas, porque acho que vai ter uma influência, uma má influência. Então, desde muito cedo eu sentia na própria pele. E eu costumo dizer que, assim, você não tem culpa de ser filha de um dono de prostíbulo, filha de um drogado, você não tem. Mas aí eu falava, através da fama, eu vou poder dar uma vida melhor para os meus pais e meu pai poder sair dessa vida, né? Ver aquelas meninas que tinham um certo destaque ali também não fazia você olhar Então, isso? meu pai não deixava eu ter muito acesso, né? Mas eu imaginava assim, eu via o Silvio Santos na época, Domingo no Parque, Balão Mágico, então eu falava, se eu for como a Simone, né, como essas meninas do Balão Mágico, meu pai vai sair dessa vida de muita humilhação, né? E eu tinha vergonha na escola, eu não falava no Caetano de Campos. Perguntava o que seu pai fazia, eu não ia falar, meu pai é dono de uma boate. Porque eu já sabia que era algo ruim. E eu só tinha 7 anos, 8 anos de idade. Então eu falava, se eu for famosa, eu vou poder mudar essa história. Então, né, as pessoas diziam, nascer filha de pobre é destino, casar com pobre é burrice. Mas eu, como criança, eu falei, não tem nem como casar com rico. Então eu vou ser famosa. E daí eu fui pro Domingo no Parque. Participei, na época o Gugu, ele era assistente de palco, ele ficava no monitor escolhendo as crianças que dançavam melhor. E ali eu já fui me destacando, depois fui embora para Peruíbe, comecei no surf. Vi através do Bodybuilding uma oportunidade de ser famosa e também ter, né, um retorno financeiro. E aí, a tua exposição primeira, como é que você se tornou uma pessoa conhecida? Essa tua busca muito cedo teve resultado? Sempre foi uma busca tua isso? Sempre foi uma busca, né? Devido ao que eu te falei, assim, eu pensava, menino que nasce numa comunidade, não tem uma família estruturada financeiramente, ele busca o futebol. Através do futebol, ele vai ser, né? Tem a possibilidade de ser um jogador famoso e rico. E a menina tinha que ser modelo, famosa. Atriz, qualquer coisa, famosa. E daí, como eu era bonitinha, eu falo que assim, bonitinha. Então, eu comecei a participar de concursos. Aos 14 anos de idade, eu ganhei o Miss Peruíbe. Estava ali na cidade, aqui no Litoral Sul. Ganhei o Miss Peruíbe, comecei a me destacar. E daí, aos 15, eu já estava me destacando nos campeonatos de surf, já tinha patrocínio. Fui para o Japão. Mas a minha ida para o Japão não foi por causa do surf. Porque os meus pais se separaram e a minha mãe foi embora para o Japão. Então, em 91... No ano de 91, eu tinha acabado de completar 15 anos, eu fui encontrar a minha mãe. E daí é onde começa uma história bem louca, assim, bem... Eu falo que dentro da prostituição, Rafinha, existem os estágios, né? Como das drogas. Fuma só um baseadinho. Quando você chega na metanfetamina, como eu cheguei, é o underground, assim, é o fundo do fundo do fundo do poço. Mas o Japão, pra mim, foi... Eu vivi experiências lá, eu amo o Japão, tá? Mas eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Eu vivi coisas no Japão com 16 anos de idade que eu não desejo pra ninguém. E hoje, sendo mãe de uma menina, então eu sinto na pele e falo, nenhuma criança, nenhuma adolescente, pré-adolescente poderia passar pelas coisas que eu passei. E eu aproveito, né, toda a audiência que você tem para deixar um recado, né, para as mães que estão assistindo o seu programa, o podcast, porque tem muitas mães, e eu não tô aqui para transferir culpa para minha mãe, porque eu já era grandinha, né, 16 anos, apesar de ser menor de idade, mas tem muitas mães que falam assim, eu não criei filha para ser prostituta, só que elas usufruem daquilo que vem da prostituição. Mas você já teve experiências com a prostituição, aos 16 anos. Lá no Japão? Lá no Japão, 16 anos? 16, Rafinha. E por quê? Eu cheguei, eu fiz 15,
Um ano eu fiquei normal, numa escola, Tio Gaco, né, que fala que é o ensino fundamental 2, uma bênção, inclusive tem bastante fotos assim no YouTube, eu de seráfico, que é o uniforme, tudo certinho. Daí já ganhei patrocínio da Billabong, continuei competindo, me destacando dentro do cenário do surf. Eu era a única gaidin que participava do campeonato japonês da liga, né? Então foi uma bênção. Mas aos 16, eu descobri que minha mãe tinha uma dívida. Inclusive com um primo meu, que eu amo muito, aqui de Sorocaba. E minha mãe tinha uma dívida com ele, financeira. E a minha mãe não tinha como pagar aquela dívida. Então, eu recebi uma proposta de uma colega da minha mãe. A minha mãe trabalhava na noite com a irmã dela, que é a minha tia. Boate também, assim? Karaokê, né? Karaokê. Uma prostituição camuflada, vamos dizer assim, no Japão, né? Você não se prostitui dentro da casa, mas você acaba se conectando com clientes que você, né, se envolve com eles. Sua mãe se prostituía? Minha mãe se prostituiu no Japão. Foi stripper, né? No Japão. Só que isso eu só vim saber lá no Japão. Tá. Então, quando a minha mãe foi embora, eu tinha 10 anos de idade. Até os 15 eu via, minha mãe dizia que ela trabalhava em uma fábrica de kimono. E eu acreditava. E quando eu cheguei no Japão, foi desesperador, porque minha mãe não queria que eu fosse. E quando eu chego no Japão, em Nagoya, minha mãe tentou ainda, por um tempo, esconder. Ah, entendi. Essa história que ela te contava, você morando aqui antes de você ir pra lá. Sim, antes eu nunca tinha ido. Eu trabalho com kimono e, na verdade, já trabalhava na noite. Na noite, né? Que é bem comum. Muitas brasileiras vão e trabalham como hostess. Hostess seria uma garçonete de luxo, né? Então, elas ganham realmente para limpar a mesa, para conversar com o cliente. Então, que fique bem claro, uma vez eu recebi uma crítica, você está falando que toda hostess se prostitui. Eu não conheci nenhuma que não tenha se prostituído, nenhuma. Agora, se existe, ok. Então, você vai pro Japão aos 15 anos de idade, aos 16 anos você descobre essa dívida. De $10 mil. Ah, de $10 mil, tanto dinheiro assim. É, mas que, para quem trabalha de dia numa fábrica, o salário na média, assim, o salário médio na época era de $2.500. Mas quando você vai pra noite, você ganha isso em 10 dias. Você consegue tirar $10 mil no mês na prostituição. Se envolvendo com clientes, né? Então, você trabalha nessas casas clube, que eles falam de karaokê, e você acaba conhecendo algum cliente que você vai se relacionar sexualmente e ele vai te dar aquilo que você pedir. O teu movimento para entrar na prostituição foi a dívida, é isso? Foi a dívida. E como foi a tua decidir entrar nisso? Foi assim, a minha tia tinha um clube e ela não deixava eu trabalhar lá, que fique bem claro isso. E a minha mãe muito menos. Minha mãe não queria me ver na noite, até porque eu era menor de idade, elas não queriam. Daí uma colega da minha mãe falou, Vivi, eu trabalho em um clube que eles pagam $17.150 das 8 à meia-noite só pra você ficar ali sentadinha. Daí eu falei, a minha mãe não vai deixar eu ir. Ela falou, não, mas vamos, eu converso com essa tia, que elas eram bem amigas, e eu fui. Eu já tinha completado 16 anos, inclusive eu tenho até uma foto, depois eu te mando do meu primeiro dia nesse clube. Eu mentia que tinha 19 e fui trabalhar nesse clube. Então, das 8 à meia-noite eu ficava ali. Menos de 2 semanas, calculo assim, 10 dias, eu conheci um cliente, né, que frequentava esse clube, e daí ele gostou de mim. E eu falei pra ele. Ele falou, por que você é tão nova trabalhando no clube? Porque lá, bebida alcoólica é permitida a partir dos 21. Mas você pode trabalhar a partir dos 18 na noite. Então, eu não podia beber. E daí eles perguntavam por quê? Eu falei, porque eu só tenho 19. Na verdade, eu tinha 16. Olha que loucura. E daí ele falou, eu lembro o nome, a Sami Sam. Ele falou, eu gostei de você. Vamos sair pra jantar? Qualquer dia vamos. E daí, eu sou chorona, viu? Não parece? Fica tranquila. E daí, eu chorei pra esse... Eu fui jantar e eu comecei a chorar. Ele, por que você tá na noite? Você é uma moça bonita, tá... Eu falei, porque eu vim pro Japão e minha mãe tem uma dívida e eu queria acertar. Ele falou, quanto que é essa dívida? Eu falei, Hyakuman, né? 1 milhão de ienes, que $10 mil em média. E daí ele falou, sai comigo, fica comigo. Daí eu nunca tinha me relacionado assim sexualmente. Eu já tinha tido um namoradinho no Brasil, mas sabe... Você nunca tinha tido relação sexual? Não, eu não era virgem, mas eu nunca tinha me relacionado com alguém por interesse. Tinha sido meu primeiro namoradinho, que eu namorei dos 12 até ir pro Japão. E eu falei, gente, como é que vai ser, né? Então, ali eu me relacionei com ele, foi horrível. Mas ele, antes de ter relação com ele já deu o bolinho, assim, de $10 mil pra mim. E esse dinheiro, eu até falei numa entrevista no SBT, que esse dinheiro eu coloquei, sabe essas latas de bolacha? Eu coloquei dentro da lata de bolacha, debaixo da pia da casa da minha mãe, né? Onde eu estava morando, apartamento, que nem embaixo. E quando ela chegou, eu falei, mãe, vai ali, abre
ali. E ela pegou a lata, o que é isso? Eu falei, é a dívida. Quanto era, né? $10 mil. E daí ela pagou, meu primo.